Este caso ocorreu na Europa entre 1993 e 2009 e se tornaria conhecido como uma das investigações mais estranhas já realizadas pela polícia europeia. Em toda a Alemanha, Áustria e França, o mesmo perfil de DNA continuava aparecendo em várias cenas de crime: roubos, furtos, veículos roubados e assassinatos. Os testes das equipes forenses sempre davam os mesmos resultados. O DNA pertencia a uma pessoa desconhecida, e essa pessoa era uma mulher. Não havia testemunhas nem suspeitos claros. Apenas um único vestígio genético deixado para trás, de novo e de novo. Países diferentes, crimes diferentes, anos de diferença, todos cometidos pela mesma pessoa. À medida que os casos aumentavam, o medo também aumentava. Pessoas estavam sendo assassinadas e a polícia não fazia ideia de como pegar o culpado. Este é o caso do fantasma de Heilbronn. Essa história começa em uma pequena cidade alemã chamada Eider-Oberstein. Em maio de 1993, Lieselotte Schleng era uma aposentada de 62 anos que foi encontrada morta em seu apartamento. Ela havia sido assassinada. Foi um fim brutal e íntimo. Ela foi estrangulada com um arame de florista. A cena do crime deu poucas pistas aos investigadores, sem impressões digitais ou testemunhas que tivessem visto alguém no apartamento. Um detalhe ficou na mente dos policiais que trabalhavam no caso. O Yorkshire Terrier de Lieselotte aparentemente não latiu durante o ataque. Ou foi cuidadosamente planejado, ou o cachorro também conhecia o assassino. A polícia entrevistou parentes, vizinhos, amigos e pessoas em situação de rua na região, mas isso não levou a nada. O caso esfriou antes mesmo de começar. Mas anos depois, o caso foi reaberto, com a ajuda da análise de DNA. Ao reanalisarem as evidências do apartamento, os investigadores encontraram 2 vestígios: um vestígio masculino e um feminino. Com isso, o caso de repente parecia promissor. Mas então, o investigador que liderava o caso, chamado Klaus Appel, percebeu que o DNA feminino já havia aparecido em outro lugar no banco de dados de DNA. Esse segundo caso surgiu em Freiburg, em março de 2001. Joseph Wolzenbach era um homem de 61 anos que morava sozinho. Ele era aposentado e lidava com antiguidades e objetos de segunda mão. Ele foi morto dentro de sua casa. Os investigadores concluíram que Joseph foi atacado, espancado com um objeto contundente e estrangulado até a morte. Isso foi semelhante ao assassinato de 1993. A porta da casa dele não estava devidamente trancada e vários cômodos pareciam estar revirados, como se alguém tivesse vasculhado o local. A polícia nunca recuperou a arma usada no ataque. A cena era mais brutal e muito mais caótica do que o assassinato anterior em Ida Oberstein. No entanto, depois que os testes forenses foram realizados, os investigadores acreditaram que os 2 crimes estavam ligados pela mesma assassina. O DNA da mulher foi encontrado em uma gaveta na cozinha e essa ligação mudou o rumo do caso. Os investigadores coletaram DNA de pessoas ligadas à venda ambulante de antiguidades em Hamburgo e na Áustria. Com base no padrão dos crimes, os investigadores acreditavam que o suspeito era um criminoso itinerante, um andarilho e alguém que poderia ter agido com cúmplices. Com razão ou não, o estrangulamento não parecia ser o método típico de assassinato cometido por uma mulher. No entanto, quanto mais eles investigavam, menos o caso fazia sentido. E não demorou muito para que o caso tomasse outro rumo estranho. Em outubro de 2001, na cidade de Garlstein, na Alemanha, uma criança de 7 anos estava coletando castanhas caídas. Enquanto procurava entre a vegetação, ele se feriu com uma seringa de insulina abandonada, mas a seringa não continha insulina. A seringa continha heroína. A seringa foi levada para análise, e o que encontraram assombrou a polícia. Os investigadores disseram que encontraram células da pele, com DNA que correspondia à mesma assassina desconhecida dos assassinatos anteriores. O efeito na investigação foi imediato. A suposta serial killer
agora estava ligada a uma cena que indicava que ela estava envolvida em algum tipo de guerra do tráfico de drogas ou era usuária. E então, apenas algumas semanas depois, em Budenheim, na Alemanha, um trailer foi arrombado. Agora, esse crime em si era menor. No entanto, neste caso, tornou-se significativo. Investigadores coletaram uma amostra de biscoito da cena, esperando que o DNA identificasse o responsável pelo arrombamento. Mas quando os resultados chegaram, o mesmo perfil apareceu novamente, o da misteriosa mulher assassina. O problema era que cada novo crime tornava a suspeita menos coerente, tornando a mulher cada vez mais difícil de imaginar. Uma assassina brutal, uma ladra de pequenos furtos e alguém envolvida com drogas, mas também capaz de escapar da captura. E, com o passar dos anos, esse mesmo perfil de assassina apareceu em cenas de crimes mais comuns, como roubo de carros, invasão de escritórios e furtos a residências. Mas seria em 2004 que o caso cruzaria uma fronteira nacional. Na França, o DNA da mulher assassina foi encontrado em uma pistola de ar comprimido usada em um assalto a comerciantes de pedras preciosas. Após essa descoberta, a investigação não ficou mais restrita ao sudoeste da Alemanha. Essa mulher perigosa era internacional e logo chegaria à Áustria. Em 2007, os investigadores na Áustria começaram a perceber algo realmente perturbador. O DNA dessa mulher assassina continuava aparecendo em invasões, furtos de veículos e arrombamentos. Cidades diferentes, cenas de crime diferentes, mas sempre o mesmo vestígio deixado para trás. Esse padrão se tornou tão preocupante que um investigador austríaco chamado Rudolf Keplinger decidiu que algo precisava mudar. Ele criou uma força-tarefa especial dedicada a caçar essa mulher misteriosa. Apesar das buscas policiais em toda a Europa, eles não estavam mais próximos de encontrar a mulher do DNA. Então, em 6 de maio de 2005, o caso tomou outro rumo estranho, desta vez em Worms, na Alemanha. Nesse dia, um comerciante de móveis chamado Randolph se envolveu em uma amarga disputa familiar. Durante uma discussão, ele sacou uma arma e disparou vários tiros contra o próprio irmão, e uma das balas o atingiu no abdômen. Portanto, o atirador era conhecido e havia testemunhas. Normalmente, esse seria um caso simples de resolver. Mas os investigadores logo descobriram algo realmente perturbador. Quando as equipes forenses examinaram a bala recuperada do tiroteio, encontraram o DNA da mulher desconhecida assassina, o mesmo perfil exato que já havia aparecido em cenas de crime por toda a Europa. De repente, os detetives consideraram uma possibilidade estranha. Será que a mulher misteriosa manuseou a arma de Randolph? Ou será que essa mulher misteriosa fazia parte dessa família? Os investigadores agora estavam esperançosos de finalmente conseguirem capturá-la. Os detetives coletaram amostras de saliva da família estendida, mas quando os resultados chegaram, ninguém correspondia ao perfil. Os investigadores agora estavam ainda mais perplexos. Em 2006, na cidade alemã de Saarbrücken, outro crime ocorreu. Alguém tentou cometer um roubo e as testemunhas descreveram o suspeito como um homem. Mas quando os investigadores examinaram a cena e coletaram evidências de DNA, eles mais uma vez encontraram o mesmo perfil de DNA feminino, a mulher assassina. Testemunhas descreveram um homem, mas as evidências forenses indicavam uma mulher. A polícia começou a divulgar um retrato falado, baseado nesse avistamento, mas atribuindo-o à mulher. O retrato falado mostrava um homem de cabelos escuros, olhos escuros, bigode, porte musculoso e altura entre 1,7 e 1,8 metros. Isso só reforçou a ideia de que os investigadores estavam lidando com um criminoso muito sério e experiente. No dia 25 de abril de 2007, os policiais Martin Arnold e Michel Kiesewetter estavam sentados em sua viatura na cidade alemã de Heilbronn. Eles só fizeram uma pausa rotineira para o almoço. O que aconteceu em seguida se desenrolou em apenas alguns segundos. O motor estava desligado e nenhum dos policiais parecia esperar problemas.
Durante a pausa deles, a viatura foi abordada. Pelo menos 2 pessoas se aproximaram do veículo por trás e, sem aviso, tiros foram disparados a queima-roupa pelas janelas do carro de patrulha. Ambos os policiais foram baleados na cabeça. Dentro do veículo, Michelle morreu, devido aos ferimentos. Martin Arnold sobreviveu, mas ficou gravemente ferido e inconsciente. Os agressores, então, se inclinaram para dentro do carro de patrulha e pegaram as pistolas, munição e algemas dos policiais. Em poucos instantes, eles desapareceram. Todo o ataque aconteceu em plena luz do dia. Ainda assim, nenhuma testemunha apareceu e os investigadores tiveram dificuldade em entender por que os policiais foram alvo. O assassinato à luz do dia de uma jovem policial em sua viatura chocou profundamente o povo alemão, que ria que o caso fosse resolvido o mais rápido possível. Quando as equipes forenses examinaram a cena, descobriram algo que levaria o caso a uma investigação ainda mais estranha. O mesmo perfil de DNA feminino misterioso apareceu mais uma vez. A mulher assassina estava de volta e, desta vez, ela estava matando policiais. Foi depois disso que o assassino recebeu um nome: o Fantasma de Heilbronn. As teorias sobre Heilbronn se espalharam rapidamente, porque existiam poucas evidências concretas, além do próprio vestígio de DNA. Por anos, essa mulher vagou livremente pela Europa, sendo capaz de cometer crimes que iam de pequenos delitos a crimes horríveis. Martin Arnold sobreviveu ao tiroteio e se tornou uma testemunha-chave na investigação. No entanto, Martin Arnold passou 4 semanas em coma. Ele passou por várias cirurgias e depois disse que não conseguia se lembrar de muita coisa daquele dia. Ele só conseguia se lembrar de estacionar e depois parar para almoçar. A caçada, que se seguiu ao ataque aos policiais, se tornou uma das maiores investigações criminais da história da Alemanha. Em 2008, só a equipe de Heilbronn já havia registrado mais de 12.000 horas extras, seguido 2.400 vestígios de DNA, e ainda precisava verificar mais 600. Eles estavam determinados a capturar a fantasma, mas parecia que ela não dava sinais de desacelerar. A fantasma havia roubado um alojamento de pesca em Saarland, perto da fronteira da Alemanha com a Dinamarca. Uma mulher foi atacada por trás e o autor roubou 300 euros. O DNA da fantasma foi encontrado na cena do crime. E então, ela apareceu novamente na França. 9 adolescentes arrombaram uma escola primária. Os investigadores e as crianças ficaram confusos quando o DNA da fantasma apareceu novamente. Então, em uma cidade alemã, um homem foi esfaqueado na porta de seu apartamento e o DNA da fantasma estava por toda a cena. Cada nova descoberta aumentava os registros do caso sem identificar o suspeito. Literalmente, não havia padrão. Nesse ponto, o clima do público em relação ao caso estava dividido. As pessoas estavam incrédulas e algumas estavam fascinadas. A recompensa por informações foi fixada em 100.000 euros e então, em janeiro de 2009, foi aumentada para um recorde de 3 milhões de euros. Em 2008, 3 revendedores de carros usados da Geórgia viajaram para a Alemanha. Eles estavam carregando grandes quantias de dinheiro. O plano deles era comprar veículos de segunda mão, mas em vez disso, os homens desapareceram. Algum tempo depois, seus corpos foram encontrados em um rio. Os 3 homens foram assassinados. À medida que os investigadores começaram a juntar as peças do caso, equipes forenses examinaram um veículo ligado à investigação e, dentro do carro, encontraram algo assustador: o DNA da fantasma. Parecia que ela poderia ter feito mais 3 vítimas. Mas então, finalmente, depois de 15 anos, o ponto de virada no caso chegou. Em março de 2009, foi feita uma tentativa de identificar um corpo queimado na França. Acreditava-se que era de um solicitante de asilo masculino desaparecido anos antes. Os investigadores verificaram as impressões digitais do arquivo de asilo do homem, junto com seu DNA. No entanto, para surpresa deles, o DNA que retornou era o do fantasma. Havia um problema muito óbvio. O solicitante de asilo era um homem,
e o perfil de DNA era feminino, uma impossibilidade concreta. Então foi realizado um segundo exame usando um kit de coleta de DNA diferente e, milagrosamente, não produziu o mesmo resultado. E com isso, chegou-se a uma conclusão. Esse foi o momento em que a suspeita deixou de recair fortemente sobre o suspeito e passou a se concentrar no próprio processo de coleta. E descobriu-se que o Ministério Público de Heilbronn também estava investigando essa teoria, mas eles mantiveram isso em segredo, talvez por vergonha. Eles começaram a se perguntar: será que o fantasma era mesmo real? Ou teria sido esse um grande erro? Em toda a Alemanha, técnicos criminais começaram a testar cotonetes não utilizados dos kits de DNA isoladamente, e os investigadores concluíram que lotes de cotonetes usados para coletar material biológico haviam sido contaminados antes mesmo de chegarem a qualquer cena do crime. Os cotonetes tinham sido fabricados por uma empresa chamada Greener Bio One e, embora fossem estéreis, não tinham certificação de serem livres de DNA. Em algum momento durante a produção da embalagem, o DNA de uma funcionária contaminou grandes lotes dos cotonetes. A mesma contaminação que era transferida para as cenas de crime sempre que esses investigadores usavam os kits. Por mais de 15 anos, a polícia de toda a Europa perseguiu, sem saber, um suspeito que nunca sequer existiu. O misterioso serial killer, conhecido como o Fantasma de Heilbronn, tinha sido simplesmente o resultado de equipamentos forenses contaminados. Quando o erro foi descoberto, os investigadores já tinham desperdiçado dezenas de milhares de horas de trabalho policial e milhões de euros. Policiais e investigadores foram humilhados, mas isso também teve outras consequências extremamente graves. A investigação sobre o fantasma desviou a atenção dos crimes originais. Como procuravam por alguém inexistente, nunca buscaram o verdadeiro assassino. O caso de Lieselotte Schleng seguiu sem solução. Nenhum autor foi identificado publicamente. O assassinato de Joseph Wolzenbach também permaneceu um caso arquivado, sem um autor confirmado. O caso da seringa nunca foi resolvido. O triplo assassinato dos comerciantes de carros georgianos foi solucionado, e o tiroteio contra policiais foi associado ao grupo terrorista de extrema-direita, Clandestinidade Nacional Socialista. O caso do fantasma deve ser um dos casos mais estranhos da história do crime real. A mulher responsável por contaminar os cotonetes nunca foi identificada publicamente, e, é claro, ela não era suspeita de nenhum dos crimes quando a verdade veio à tona. Mas é estranho pensar que ela simplesmente seguia sua vida enquanto a polícia gastava milhões tentando encontrá-la, a serial killer que nunca existiu.